Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesse reinício. Vamos começar com alguns recadinhos que, por enquanto, o passe será coletivo, tá? Então, ao final, na prece final, vocês vão estar recebendo o passe, tá? Toda a equipe vai estar dando o passe da mesma forma que ali, tá? É só se concentrar na prece, fazer ela de coração, e vocês vão estar naquele momento recebendo o passe, tá? Outra coisa, os atendimentos fraternos. Então, por enquanto, eles estão suspensos, mas existem atendimentos para emergência, quem se sentir mal, quem estiver realmente precisando, vai ter um plantão ao final. Então, se alguém precisar de uma conversa, né, do atendimento, pode procurar o pessoal, tá? Em regime de plantão mesmo. Outra coisa que todas as palestras estão sendo gravadas, então ficarão disponíveis no canal, no YouTube da casa, né, do Centro Espírita Cacique de Barros, e também serão gravadas ao vivo, então serão transmitidas pelo Facebook, tá? Então, a princípio eram esses os recados. Vou convidar todos para fazermos uma prece de início. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos anjos da guarda, por nossas vidas, por nossa saúde, por nossos familiares, por podermos estar aqui reunidos e pela oportunidade de aprender e compartilhar. Que possamos todos aumentar a nossa fé, a nossa persistência nesse caminho de melhoramento pessoal e que consigamos seguir os passos do Cristo. Que assim seja. Então, a nossa conversa de hoje vai ser sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, que é um subitem do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe. O capítulo todo, né? Então, a ingratidão dos filhos e os laços de família é um tema muito interessante e muito importante, porque a família é um instituto de fundamental importância para o progresso da humanidade, né? Então, tudo que se refere à família, a filhos, à educação, é sempre algo que nós precisamos como humanidade. E que o Espiritismo vem nos auxiliar essa compreensão, auxiliar as relações, auxiliar o nosso entendimento, aquilo que Jesus trouxe, aquilo que Jesus exemplificou na sua vida. Então, o Espiritismo traz para nós inúmeras formas que às vezes a gente não consegue perceber de como lidar com as situações. Então vamos começar com a pergunta 775 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta dos espíritos superiores foi uma recrudescência do egoísmo. O que significa isso? Ou seja, um aumento, uma maior intensidade do egoísmo. O egoísmo, que é uma das maiores chagas da humanidade. Algo que vem intrínseco desde o início, porque nós somos criados espíritos simples e ignorantes por Deus, todos iguais. E nossas escolhas, nossos caminhos vão nos conduzindo na nossa estrada.
eu sempre comparo a uma escada, né? Uma escada evolutiva. Todos começamos de baixo e vamos subindo os degraus em busca do nosso aperfeiçoamento. Então, essa chaga do egoísmo, que gera inúmeros problemas sociais, inúmeros problemas pessoais, se a gente for buscar a origem de muitos problemas, a gente vai chegar, na maior parte deles, ao egoísmo. Que ainda a gente entende ele de uma maneira muito pequena, simplesmente o que é meu, né? Mas ele é muito amplo e ele gera inúmeros outros problemas. E quando a gente fala de egoísmo, ele é muito pior com os nossos pais, né? Por quê? Porque os nossos pais nos deram a oportunidade de reencarnarmos, uma oportunidade de nascer de novo. E a gente nasce de novo para tentar corrigir, para tentar acertar a nossa caminhada, acertar nossos, digamos assim, nossos débitos. São sempre oportunidades de recomeçar, de refazer. Muitas vezes a gente consegue aproveitar, outras vezes não. Então, a família, ela vem para nos auxiliar, é o nosso laboratório. É onde a gente tem as melhores oportunidades. Porque, veja bem, Deus nos dá através do amor, ou das melhores e maiores formas de amor que nós conhecemos como humanos, relações de pais e filhos, né? Ele nos dá a oportunidade de, às vezes, corrigir um erro dessa forma tão amorosa, ou do maior amor. Às vezes o nosso débito, nosso crime, às vezes até um assassinato em outra vida, em alguma daquelas pessoas que hoje estão ali conosco, e Deus é tão misericordioso que Ele nos dá a oportunidade de nascer naquele núcleo e, através do amor, da ternura, tentar, como se fosse reparar, né? Reparar o nosso erro, refazer. Então, através do perdão, através do amor, que o amor também é a lei que Jesus, né, veio trazer para a humanidade. E ele eu digo sempre, é a mãe de todas as virtudes, né? Então, o amor é fundamental e é o que vai combater sempre esse egoísmo. Mas quando a gente fala de ingratidão, a gente, por essas introduções, né, acerca da imortalidade, acerca da reencarnação, a gente já imagina que a ingratidão, ela tem duas formas. Uma ingratidão que às vezes nasce, ou inata, e uma ingratidão adquirida. Que seria o quê? Às vezes a reação de uma criança, ou até, enfim, de pais e filhos, né, mas aqui a gente fala de filhos, ela não tem uma explicação nessa vida. A gente percebe desde pequeno que a criança tem uma certa revolta, que tem uma certa ingratidão. E isso vem da onde? Isso vem de outras vidas. É uma coisa que nasceu com ela. Veio aquela, como se fosse uma intuição, enfim, um resquício, palavra correta, né? Desses débitos adquiridos anteriormente. E aí a gente tem a oportunidade de se auxiliar na família para corrigir aquilo, para que através do amor a gente consiga, da ternura, acertar aquele passo, fazer um caminho melhor, preparar nossos filhos para que eles tenham escolhas melhores. E a ingratidão adquirida é uma ingratidão que a gente constrói pelo nosso livre-arbítrio também, porque nem tudo é de outras vidas. Muitas coisas a gente constrói pelas nossas escolhas. Então a gente tem que ter também essa distinção quando nós escolhemos o que fazemos no nosso dia a dia. E aí a gente tem, como a gente falou, essas oportunidades, né, no renascimento, de evoluir. Então, nascer como uma oportunidade de progresso, de reparação, de aprendizado.
quando Jesus também pergunta, ou que nós, quando concluirmos, enfim, uma reencarnação, nossos filhos, quando a gente ouvir essa pergunta, que fizeste dos filhos que eu vos lhe confiei? Quer dizer, é algo que nos deixa total responsabilidade, e nós temos que assumir essa responsabilidade para poder responder essa pergunta com a consciência tranquila. Nem sempre vai dar tudo certo, porque tem sim uma questão de livre-arbítrio, como nós já referimos, mas que nós possamos ter a consciência tranquila de responder essa pergunta, sabendo que fizemos o possível para cumprir nossa missão de pais. Que seria o quê? Qual seria a melhor definição da nossa função? Aproximar nossos filhos de Deus, de Jesus, a fim de evitar que os vejamos entre os espíritos sofredores mais tarde. Então tem também no livro O Consolador, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, uma questão: onde a base mais elevada para os métodos de educação? A resposta, então, as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação, no Sagrado Instituto da Família. Então, quer dizer, se a gente não soubesse o que fazer, ou, na melhor das hipóteses, se a gente errasse em inúmeras outras situações, mas a gente conseguisse aproximar nossos filhos de Jesus, apresentá-los, dar a eles esse rumo, a gente já está dando todos os instrumentos que eles necessitam para conseguir, como a gente diz, se virar, para conseguir viver, para conseguir enfrentar as adversidades que vão acontecer com eles, vão acontecer com nós, vão acontecer com eles. Mas o caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o caminho é o que Jesus ensinou, o que ele exemplificou na sua vida. Então, a gente conhecendo cada vez mais os exemplos, a doutrina de Jesus, e se esforçando para segui-los, a gente estará no caminho certo. Apresentando esse caminho aos nossos filhos, a gente estará evitando sim a ingratidão, porque a gente vai estar ensinando para eles valores morais, ensinamentos do Cristo. Outra bem interessante que eu quero citar para vocês, que está nesse capítulo 14 do Evangelho, que é justamente para nós espíritas, né? E diz assim: ó espíritas, compreendam agora o grande papel da humanidade. Compreendam que, quando produzem um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Fiquem cientes dos seus deveres e ponham todo o seu amor em aproximar essa alma de Deus. Tal a missão que lhes está confiada e cuja recompensa receberão se fielmente a cumprirem. Ok, recompensa, falou aqui. Então, o que nós vamos esperar? Nós vamos esperar sempre a gratidão dos nossos filhos? Não. A gente simplesmente vai cumprir a nossa missão de aproximá-los da palavra de Deus, dos ensinamentos do Cristo. Mas nem sempre a gente vai ter a gratidão. A gente pode não colher a ingratidão, mas a gente não faz esperando algo em troca. Então, às vezes pode acontecer, porque tem o livre-arbítrio, como nós falamos. Mas a gente vai ter essa certeza de que fez o melhor possível. Então, outra situação também, quando a gente vê os nossos filhos ou situações em que a gente vê
filhos assim, rechaçando, empurrando suas mães, repulsas naturais que existem, a gente, como pais, é muito difícil lidar com isso. Porque a gente tem também, como espírito necessitado, que somos também, ainda temos resquícios de egoísmo, que nos faz querer para nós o amor daquele filho. Mas às vezes não é para agora. Às vezes, como eu disse, a gente não vai colher a gratidão, porque Jesus disse o quê? Que o reino dele não era desse mundo. Então a gente não precisa e não deve esperar colher aqui os frutos. A gente espalha as sementes, mas os frutos nem sempre a gente vai colher, né? Então, quando Jesus disse isso, meu reino não é desse mundo, o que significa? Será que esse mundo não é para nós sermos felizes? Não, também não é isso. Tudo é muito complexo, por isso é bom sempre a gente conversar sobre esses assuntos, né? Porque o que ele quis dizer é que existem mundos muito mais felizes. Se a gente estudar, os mundos também têm sua evolução. Nós estamos num mundo ainda que recém saiu do primitivismo. É considerado ainda um mundo de provas e expiações. Estamos sim caminhando para uma transição, para um mundo de regeneração, uma escala a mais, digamos, né? Estamos caminhando para isso. Mas ainda não estamos ali. Então, o que a gente pode esperar? A gente tem que, às vezes, rever o nosso conceito de felicidade. Tem uma frase que eu acho muito linda, que está no Evangelho também, que é do Espírito Fénelon, que diz assim: e a paz no meio das tempestades da vida não seria mesmo felicidade? Então é algo que nos faz pensar também, né? Então a gente consegue manter uma paz de espírito, aquela sensação de dever cumprido, de consciência tranquila, de fé, de acreditar que existe algo a mais, que existe um porquê, que existe um caminho, que nós estamos indo, que nós estamos melhorando, tudo vai dar certo, nós somos felizes. Uma família que nós estamos nos esforçando para mantê-las, para aproximá-los de Deus, nós estamos no caminho, nós somos felizes. Então são coisas a se pensar, né? Mas sobre essas situações de família, como é difícil também educar nossos filhos, como é difícil o dia a dia, como a gente gostaria de não errar tanto, né? Então eu trouxe um exemplo, que nós vamos ver agora no próximo slide, que foi uma animação, eu achei interessante trazer para compartilhar com vocês, uma animação da história contada pelo palestrante espírita Rossando Klinge, e feita uma animação no YouTube pelo Luiz Rivas, aí que tem a descrição até do canal, tá? Canal Letra Mais. Então, é uma história que ele conta em várias palestras. Se vocês já conhecem, me desculpem, mas é bem interessante para ilustrar uma coisa já mais prática das nossas relações familiares. Então, vamos convidá-los para assistir aqui. Dá para ouvir aí atrás? Um amigo meu estava veraneando de João Pessoa, na praia, muito gostoso. Eu mandei meus 3 filhos para Disney, Rossando, e eles vão chegar no aeroporto agora mais ou menos meio-dia em Recife. Vamos comigo recebê-los? Aí eu fiz: tu acha que eu vou sair daqui da praia para pegar um engarrafamento infeliz para chegar em Recife no aeroporto? Ele disse: não, mas vamos, eles vão estar tão alegres e tão agradecidos pelo que eu proporcionei. Eu disse: eu vou, agora eu vou, que ele vai precisar de ajuda. Achar que adolescente de classe média alta é agradecido quando eu sabia a criação que ele estava dando aos filhos, eu fui para fazer terapia de apoio mesmo. Chegamos no aeroporto, depois de alguns momentos, aí desce aqueles 3 adolescentes cheios de mala de outlet, com Mickey no pescoço, com aquela cara de abuso, de entojo, e o pai bem feliz: e aí, meu filho, como é que foi lá? Vocês gostaram? Foram no cartaz de Harry Potter, foram no Cirque du Soleil, foram na Disney, viram os fogos? Aí um fez: normal, pai. Não, mas como foi? O que vocês fizeram muito? Oh, pai, normal, você não sabe como é? Já foi? Normal.
Aí ele já deu aquela murchada. Aí ele perguntou: trouxeram o que para mim? Aí um olhou para o outro: era para trazer alguma coisa para o senhor? Ele tinha dado a cada um $5.000 só para comprar coisas para eles, mas ele não se lembrava do pai. Para piorar a situação, ele fez: mas hoje é o meu aniversário. Nenhum lembrava. Aí sabe quando você fica com vergonha da vergonha que o outro está passando na sua frente? Eu não sei o que é pior, passar a vergonha ou ver a vergonha do outro. Se eu tivesse um buraco e eu me enterrava, ele se enterrava. Sim, a gente entrou no carro naquele clima de silêncio constrangedor. Já aconteceu com vocês? Ninguém fala no assunto porque foi tão triste que fica aquele silêncio. No meio do caminho, ele estava construindo, estava num prédio, estava reformando a cobertura que ele tem. Aí o filho perguntou: a cobertura está pronta? Ele disse: não. E o senhor alugou a casa de praia aonde? Aluguei em Cabo Branco. Eles queriam em Camboinha, um bairro onde ficam os coleguinhas dele de Campina Grande. Aí o mais velho fez: o senhor é uma pessoa muito sacana mesmo. Depois de uma viagem cansativa dessa, o senhor vai botar a gente numa praia que só tem velho, seus amigos. Aí ele fez: é muita ingratidão mesmo. Eu nasci no sertão, eu não tive condição de ver a praia. Começou aquele discurso que a gente escuta dos pais sempre, né? Aí um fez: começou a saga do sertanejo sofrido. Aí ele olhou para mim e fez aquela pergunta que vocês sabem que eu detesto que me façam, né? Rossandro, o que é que você acha disso? Aí eu disse assim: se você tivesse feito 5% do que os seus filhos fizeram agora com você, com a sua mãe ou com seu pai, o que teria acontecido? Ele dizia: eu estava sem um queixo há muito tempo. Eu disse: e você odeia seus pais? Ele disse: não, amo profundamente. Eu disse: sabe por quê? Porque eles foram seus pais e você não é pai. Você é um moleque, amiguinho dos seus filhos. Aí ele pegou a mão. Ele é meu gordinho. Ele pegou a mão dele, pegou no painel da caminhonete e fez pum, até eu tive medo. Pois agora não tem nem Camboinha, nem Cabo Branco, vamos tudo para Campina, acabou o verão. E as malas estão confiscadas, são minhas, o dinheiro é meu. Aí eu fiz: o senhor não é doido não, cala a boca. Aí todo mundo lá atrás ficou assim, eu disse: uhul. Finalmente! Caramba! Eu chamo isso, sabe de quê? Reintegração de posse afetiva. Você perdeu o território e está retomando o seu lugar, que Deus lhe deu. Deus lhe deu esse lugar. E é impressionante como os filhos que os pais deixam ser o rei da casa, como um processo natural de revanche, porque os pais não cumpriram o seu papel de educá-los e dar-los limites, abandonam os pais na velhice, já que foram abortados afetivamente pelo descompromisso, pela preguiça e pela ignorância. Desculpa a força das palavras. Pois é. É interessantíssimo, né? A reintegração de posse afetiva. Quer dizer, justamente esse dar limites, né? Como a gente peca às vezes por querer proteger demais, por querer fazer as coisas por eles, né? Então, algumas coisas que a gente pode fazer para educar eles. Primeiro que a gente tem que educar sem culpa, sem insegurança, porque perfeitos nós não seremos com certeza. Iremos errar? Iremos, mas temos que corrigi-los, né? Temos que dar limites, temos que ensiná-los a disciplina, né? Pequenos hábitos que eles têm que fazer, porque isso gera o quê? Gera responsabilidade. Né? A importância do não, das frustrações, porque quando a gente diz não para eles, aquilo para eles é como se fosse um pequeno sofrimento. Por isso a importância do não, porque isso prepara, de certa forma, eles para os sofrimentos da vida. Uma criança que nunca recebe não, ela não vai ter nenhuma tolerância ao sofrimento. Quando ela crescer, provavelmente nos grandes nãos da vida, que não são tão ternos quanto os dos pais, às vezes acontece o pior. Por quê? Não foi acostumado ao sofrimento.
Outra coisa, como a gente já tinha referido, né, a gente não deve esperar o amor deles. A gente deve pensar sempre nisso. Vou cumprir meu papel. Se ele compreender que isso é amor, melhor. Se ele não compreender, paciência. Um dia ele compreenderá. Vamos plantar as sementes, né? E autonomia também, porque nós precisamos deixá-los fazer as coisas. Nós precisamos, para que eles consigam se virar, a gente tem que deixar de super proteger e confiar, vai e faça. Então são algumas dicas para que a gente consiga ter um pouco mais de êxito nessa questão que é extremamente delicada, que não existe uma fórmula, que não existe uma receita de bolo, dizer de como corrigir. O que ele fez? O que eu devo fazer? A gente não pode dizer o que fazer. A gente pode estudar a doutrina, a gente pode estudar outras coisas ainda além disso que nos auxiliem, mas não existe uma receita. O que a gente pode pensar sempre é na lei de ação e reação, causa e efeito. Quando a gente tiver que dar algum limite ou até algum castigo em algumas situações, entre aspas, enfim, vamos procurar pensar sempre como se fosse uma lei de causa e efeito. Sujou, limpe. Quebrou, conserte. Algo dentro daquilo que ele cometeu, que o faça perceber o seu equívoco. Então esse é um bom limite para que a gente saiba como fazer isso, porque realmente não tem. Cada família, cada pai, cada mãe vai também construindo o seu aprendizado, a sua forma de educar. E outras situações, então, mais a ver com afeto, né? Que é sempre bom a gente pensar, e isso eu extraí até de algumas palestras que eu ouvi uma vez do Instituto Anima Mundi, que era como lidar com crianças difíceis, com as birras, com aquelas situações normais, não difíceis, enfim, com as situações normais, as situações difíceis, porque eu acho que não tem crianças difíceis. As situações difíceis. Então, uma das dicas era isso, né? Ver, não é só o ver, né? É aquele olhar carinhoso. Ouvir, não é só emprestar o ouvido, é ouvir prestando atenção. Isso faz já toda a diferença, porque às vezes uma crise é simplesmente para chamar atenção. Porque ela precisa, e crianças pequenas precisam mais ainda de atenção concentrada, que é como está ali. Pode ser 15 minutos por dia, mas que esses 15 minutos fossem para eles. E a gente tem dificuldade, hoje em dia é muita informação, é muita tecnologia, a gente tem dificuldade de abstrair de tudo e ficar um pouquinho, não precisa ser muito, mas que fosse concentrada a atenção. Isso diminui muito as birras, as situações difíceis. Os adolescentes, então, têm toda aquela carga hormonal, mas também precisam de limites. Mas os limites são mais difíceis com eles. A gente tem que ter mais calma, tem que ter mais diálogo. Uma dica boa também nesse sentido é que a gente pudesse esperar passar, manter a calma. Se tem algum, eu vou para o meu quarto, tudo bem, vai para o seu quarto, amanhã a gente conversa, no outro dia a gente reflete. Sempre buscando, na medida do possível, mostrar as consequências das atitudes. E se a gente estiver cumprindo aquilo de aproximá-los eles de Jesus, procurar sempre fazer esse parâmetro, mostrar o que está de acordo, o que não está de acordo, o que causa, né? E isso vai auxiliar muito o entendimento, né? E o fato de não voltar a cometer as mesmas atitudes. Elogiar os acertos, que a gente tem às vezes, né, com essa de corrigir, a gente acaba esquecendo das coisas boas. Então, elogiar os acertos. E o autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente busca esse caminho, que é o caminho que a gente busca aqui da reforma íntima, que a doutrina nos auxilia a descobrir, a nos melhorar, consequentemente tudo à nossa volta vai melhorando.
não significa que vai deixar de acontecer as coisas conosco. O que tiver que acontecer de mais grave, vai acontecer. Mas a forma como nós vamos olhar e vamos enfrentar a situação, quando a gente tem essas ferramentas, procura exercer, procura se esforçar, vai ser totalmente diferente. Então, é sempre interessante também a outra frase que diz que os espíritas são reconhecidos pelo esforço que fazem para domar suas más tendências. Quer dizer, não significa que nós viramos todos anjinhos, sabemos tudo e não vamos errar. Não, nós temos que nos esforçar. Porque também não adianta a gente pensar assim, eu sei que não é nessa que eu vou virar anjo. Com certeza não é. Mas isso não significa que a gente não precise se esforçar a cada dia, né? Se a gente cai, a gente levanta, a gente reza, né? A ferramenta mais potente que a gente tem e que a gente usa tão pouco é a prece, que nos liga com a espiritualidade, que nos dá força, né, no desânimo, nas situações difíceis. Então, que a gente possa fazer uso de tudo isso. E isso é o que a doutrina proporciona para nós. Essas ferramentas, essas formas da gente lidar melhor com as situações. A gente saber conduzir melhor os nossos filhos, para tentar evitar possíveis ingratidões. Mas, tudo bem, vamos plantar nossas sementes. Então, além disso, eu acho bem interessante de contar para vocês uma história que está numa das obras até de Augusto Cury. Tá? Embora seja um psiquiatra, ele estudou toda a mente do Cristo, toda a história do Cristo pelo Evangelho de Lucas. Então tem algumas obras bem interessantes. Começa com o homem mais inteligente do mundo, depois o homem mais feliz. Ele trabalha todo o Sermão da Montanha, bem interessante também. E me chamou muito a atenção quando ele dá uma dica para os pais, já na obra O Homem Mais Feliz, que ele diz, mais que uma vez até, ele diz que é muito importante nós chorarmos nossas lágrimas com nossos filhos. Deixar que eles saibam dos nossos sofrimentos. Porque eles têm que saber que nós também não somos perfeitos. E que a nossa família, de repente, está passando por uma situação difícil. É importante que eles participem. Porque assim eles compreenderão melhor. Assim a relação da família será melhor. A gente se humaniza. E ele reflete muito isso até em outras obras, que essa transparência, ela iria auxiliar muito a todos nós como humanidade. Nós temos uma coisa ainda muito assim de se fechar, de se proteger, tudo pela evolução natural das coisas. Mas é interessante que a gente consiga ser mais transparente. E nada melhor do que o nosso laboratório, que é o nosso lar, né? Então, para finalizar, eu queria deixar essa frase, que também é de Emmanuel, no mesmo livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, acho que isso diz tudo, né? Então, com essa finalização, agora nós vamos nos preparar para o nosso passe coletivo. Se puderem fechar os olhos, respirar fundo. Se quiserem deixar também as palmas das mãos para cima, confortavelmente. E respirando fundo, agradecemos novamente a Deus, a Jesus, a toda a equipe desta casa, a todos os nossos guardiões,
pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de vida, que possamos reconhecer nossos erros, que possamos ter a persistência de corrigi-los, de continuar no caminho de Jesus, que possamos ter mansidão em nossas atitudes, no nosso lar, no nosso trabalho, que possamos ter cada vez mais fé, que nesse momento também a espiritualidade possa estar curando as nossas chagas, de acordo com a possibilidade e o merecimento, assim também dos nossos familiares, de todos os doentes, de todos os necessitados. Que a luz de Jesus possa iluminar a cada um de nós, nossos familiares, e possa envolver todo o planeta Terra em boas vibrações de esperança e de regeneração. Que assim seja.